A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais transformadores e catastróficos do século XX e de toda a história da humanidade. Iniciando no dia 1º de setembro de 1939 com a invasão alemã da Polônia, e anos depois, a guerra teve uma reviravolta no dia D. E então, em maio de 1945, a guerra finalmente acabou na Europa. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito incessante entre os países aliados, como os Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, contra os países do eixo, como a Alemanha, Japão e Itália. E após uma grande ofensiva soviética, culminou em 30 de abril de 1945 no suicídio do líder nazista, Adolf Hitler. Sem o seu líder, a Alemanha assinou sua rendição aos aliados no dia 7 de maio de 1945, na cidade de Reims, na França, e em 9 de maio repetiu o ato de rendição para os soviéticos, em Berlim. Mas e se uma ofensiva soviética nunca tivesse acontecido? Se o dia D tivesse sido um fracasso? E se Hitler nunca tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial? Vamos entrar então em um cenário hipotético, em que a Alemanha tivesse sido a vitoriosa da guerra e que os países aliados foram derrotados, e em que a história da humanidade teria tomado um rumo completamente diferente. Durante todo o seu período de poder, Adolf Hitler nunca escondeu sua aversão aos judeus. Campos de concentração como Auschwitz foram utilizados durante um dos eventos mais cruéis da história humana, o Holocausto. Durante toda a guerra, mais de 6 milhões de judeus tiveram suas vidas perdidas. Dessas milhões de vidas, praticamente metade delas foram perdidas só durante o Holocausto. Se Hitler tivesse vencido a guerra, o mundo teria testemunhado a maior perseguição antissemita da história, pois sem os países aliados para confrontar os países do eixo, o nazismo teria total liberdade de perseguição e opressão contra os judeus remanescentes. Neste cenário, teríamos uma imigração e uma fuga muito maior de judeus para outras partes do mundo, tudo para fugir, provavelmente em vão, das mãos do nazismo. E após muitos e muitos anos de perseguição, os poucos judeus que sobrevivessem teriam que viver às sombras, como sociedades discretas ou até mesmo como sociedades secretas. Tudo isso para garantir a sua própria sobrevivência. Neste cenário, não seria inverossímil ter campos de concentração ao redor de todo o mundo, sendo construídos em todos os continentes e países dominados pelo Terceiro Reich. Além do antissemitismo, Hitler também acreditava na superioridade do que ele chamava de raça pura, que nada mais é do que a raça ariana, muito presente na Alemanha. Hitler, ao chegar no poder, difundiu a política alemã e aos demais nazistas as suas visões racistas do mundo, em que defendia a luta de classes e a superioridade da raça ariana. Com a vitória alemã, podemos imaginar um mundo em que a eugenia seria amplamente reproduzida e que qualquer pessoa de outra etnia sofreria de graves atos discriminatórios e preconceituosos. Sendo assim, não arianos seriam considerados uma classe inferior de seres humanos. Provavelmente, essas pessoas seriam submetidas a trabalhos pesados, sem remuneração e sem o direito de escolha, tornando-se então escravas do Império Nazista. Além de questões étnicas, Hitler e o regime nazista também era declaradamente contra os homossexuais. Durante todo o Holocausto, pessoas também eram enviadas aos campos de concentração por uma questão de orientação sexual. Então, nesse cenário hipotético, perseguições a essas pessoas seriam extremamente comuns. Provavelmente, o nazismo as perseguiria visando o seu extermínio. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, alemães e japoneses realizavam experiências terríveis em seus prisioneiros. Os nazistas seguiam 3 tipos principais de experimentos médicos: os de combate, os ensaios farmacêuticos e os testes genéticos. No mundo em que o nazismo venceu, testes como esses seriam mais comuns, visto que, como essa ideologia governaria o mundo, questões éticas e morais estariam todas sob seu comando, então esse não seria um problema para eles. Porém, vale lembrar que, mesmo que isso tenha acontecido na vida real, no mundo hipotético, esses experimentos aconteceriam numa frequência absurdamente maior, por conta que eles poderiam fazer isso livremente, e por conta de terem mais prisioneiros em seus campos de concentração. O nazismo, como vocês bem entendem, foi um regime autoritário, com poder quase todo concentrado aos interesses de Hitler. Não é de se imaginar que em um mundo dominado por nazistas, a liberdade de expressão estaria fortemente restringida apenas para poucos grupos sociais existentes. Notícias, jornais, filmes, músicas, a mídia, tudo isso estaria sob controle da censura alemã.
Quaisquer fontes de oposição seriam fortemente reprimidas pelo regime, e qualquer um que tentasse se expor seria fortemente reprimido. Bom, se a liberdade de expressão não existisse para a maior parte do mundo, é porque ela estaria totalmente controlada pelas forças nazistas. Imaginem um mundo em que toda a mídia e a propaganda existisse apenas com um objetivo: tornar o Império Nazista ainda maior. Nesse cenário, veríamos propagandas feitas para o controle de massas, influenciando as pessoas a aceitarem os ideais nazistas, ou até mesmo os colocando no pódio. Veríamos crianças desde cedo crescendo em um mundo rodeadas pelas ideias de Hitler, por ideias de supremacia racial e antissemitismo, sendo influenciadas a seguirem essa ideologia e se tornarem futuros nazistas. Além do mais, não seria de se espantar em ver propagandas e notícias com o rosto de Hitler, ou até mesmo filmes e músicas o exaltando. E o principal de tudo isso, o alemão seria a língua oficial da Europa e se tornaria assim a língua comercial do mundo, tomando as proporções que o inglês tem hoje. Com a Alemanha no pódio, o rumo da tecnologia teria sido bem diferente na história, a começar que a Alemanha teria mais recursos para investir em seus planos tecnológicos. E o resultado disso? Provavelmente o Império Nazista teria sido o criador das armas nucleares, e como questões éticas e morais seriam bem diferentes nesse mundo, podemos imaginar que esse tipo de armamento não seria tão impedido de ser usado como nos dias de hoje. Ao invés dos atentados como os de Hiroshima e Nagasaki, teríamos atentados nucleares nos Estados Unidos, por exemplo. E falando nisso, a Guerra Fria com certeza teria sido entre a Alemanha e os Estados Unidos, mas não tenho certeza se nesse cenário ela teria sido tão fria assim. Avançando alguns anos, poderíamos ter uma corrida espacial bem diferente. Hoje em dia, poderia ter uma bandeira nazista na Lua ao invés de uma bandeira dos Estados Unidos. E se lembra que a liberdade de expressão seria bem diferente nessa linha do tempo, isso com certeza impactaria diretamente no desenvolvimento das tecnologias de comunicação. Este aparelho aqui provavelmente nem existiria. Redes sociais como o YouTube não existiriam, já que a base dessas redes sociais é as pessoas exporem suas vidas, suas opiniões e seus pensamentos. Então acho que no mundo sem liberdade de expressão não teríamos espaço para todas essas tecnologias. Ou até pode ser que essas coisas fossem inventadas, mas elas seriam fortemente reguladas e vigiadas, e estaria nas mãos apenas de quem fosse autorizado a usar essas coisas. Mas eu diria que não só as tecnologias de comunicação e informação estariam impactadas. A tecnologia bélica teria tomado um rumo completamente diferente nesse mundo. Nesse cenário, seria provável que esse tipo de tecnologia recebesse mais investimento. Adolf Hitler poderia finalmente pôr em prática um dos seus planos de tecnologia bélica. Eu estou falando das super-armas de Hitler. As super-armas, projetadas pelos nazistas, são armas dignas de livros e histórias de Jules Verne. Essas armas seriam armas de destruição em massa, projetadas para destruir exércitos rivais e até cidades inteiras. Vamos conhecer agora alguma dessas super-armas. Schwerer Gustav, uma colossal locomotiva de guerra. Essa arma seria como um trem de guerra, possuindo um canhão gigante. Pesaria em torno de 1000 toneladas e ocuparia 2 trilhos de trem ao mesmo tempo. O plano era usar essa super-arma para disparar projéteis de até 7 toneladas e 80 centímetros de diâmetro. Seria usado para destruir as defesas da Batalha da França, mas os franceses se renderam antes mesmo dessa arma ficar pronta. Landkreuzer, um enorme tanque de guerra de 1000 toneladas e 37 metros de comprimento. Teria 2 canhões navais e 41 tripulantes. Se essa máquina fosse construída, ela seria capaz de enfrentar qualquer tipo de tanque de guerra americano. Seria muito difícil bater de frente com isso. Sonnengewehr, traduzido literalmente para arma solar, este seria talvez o projeto mais ambicioso de super-arma nazista. Essa arma seria uma estação espacial na forma de um gigantesco espelho circular, de 9 km² de área. Orbitaria a Terra numa altitude de 8.200 km. Sua construção levaria por volta de 50 a 100 anos para ser concluída. Mas como nesse cenário Hitler venceu a guerra, esse tempo de espera não seria nenhum problema. Eu disse que essa seria a super-arma mais ambiciosa de Hitler, e eu não estava exagerando, pois o objetivo desse gigante espelho seria incinerar qualquer cidade inimiga, como se fosse uma criança brincando de queimar formiga com uma lupa. Como você pode ver, os avanços tecnológicos teriam sido bem diferentes caso os países do eixo tivessem vencido a guerra, mas vamos partir agora para outro tópico. Para finalizar todo esse cenário hipotético, outra coisa que poderia ter acontecido com a vitória de Hitler seria a escravidão massiva ao redor do mundo. Hitler acreditava que para a Alemanha prosperar, ele precisaria de países ou áreas inimigas que fossem utilizadas como locais de trabalho escravo, trabalhando para que o nazismo prosperasse. Países europeus seriam fortemente escravizados e sobraria até para nós brasileiros e para todo o restante da América Latina.
Com os ideais de superioridade da raça pura, toda a América Latina não seria vista com bons olhos para o ditador. O resultado disso seria possivelmente a escravidão e a exploração de nossos recursos naturais. O resultado de toda essa escravidão e exploração global não poderia ser diferente de um surgimento de revoltas. O nazismo, mesmo se dominasse o mundo inteiro, não seria capaz de impedir a revolta popular. Grupos de extermínio contra os revoltosos provavelmente seriam formados, mas num mundo baseado na opressão, a revolta sempre irá surgir para tentar garantir os direitos e a liberdade dos oprimidos, num ciclo em que as revoltas só cessariam quando todos tivessem o seu direito de ser livre e de viver. Nesse vídeo, pudemos analisar e imaginar como teria sido um mundo em que Adolf Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que tudo que foi discutido aqui não se passa de um cenário hipotético, pois na vida real seria impossível prever com exatidão o que de fato poderia ter acontecido. Mas e se eu disser para vocês que na Primeira Guerra Mundial teve um fato que não foi nenhum cenário hipotético? Eu estou falando de quando os mortos-vivos lutaram na Primeira Guerra Mundial, na fortaleza de Osowiec. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse caso que, diferente desse vídeo, realmente aconteceu. Eu recomendo que vocês assistam depois desse vídeo. Mas com isso, eu me despeço de vocês. Mas lembre-se sempre, conhecer a história é importante para que não repetirmos os mesmos erros do passado. Então muito obrigado pela atenção de vocês e por favor, considere se inscrever no meu canal, eu ficaria muito agradecido. E caso tenha interesse, eu tenho outros vídeos interessantes. Recomendo dar uma olhada, como no vídeo dos mortos-vivos, que eu dei de exemplo. Enfim, até mais e vejo vocês em um outro vídeo.